É importante saber que sou o último de manhã, então temos um obstáculo entre o almoço de vocês e a última apresentação. Pero tentarei resumir o máximo para que podamos compartilhar desse momento. Separei a apresentação em 4 pontos para falar para vocês. Um pequeno resumo da gestão pública em Brasil em atual momento. Depois, como que é uma escola de governo com âmbito em poder legislativo. E, por fim, os desafios da escola e as responsabilidades dos gestores em participar desta escola. Em princípio, creio que todos sabem um pouquinho, depois da classe de domingo, sobre os 3 poderes em âmbito federal, estadual, municipal em Brasil, pero temos uma maior independência entre os poderes. O poder legislativo atua como um fiscalizador do executivo e também na criação das leis que serão gerenciadas pelo judiciário. Então, tem uma independência maior, apesar de os recursos ser distribuídos por lo executivo, são recursos legalmente que têm que ser repassados. Então, não há dependência alguma entre os poderes. A Constituição brasileira ajuda, em 1988, criou com a lei as escolas de governo, é o artigo 26 da Constituição Federal, onde é uma obrigação de todos os 3 poderes, em âmbito federal, estadual e municipal, criar as escolas de governo para a capacitação de los seus servidores. Pero estamos 30 anos desta Constituição. Em agosto do ano passado, estive como vice-presidente da Associação Brasileira, inaugurando a última escola de assembleias legislativas no estado de Tocantins. 30 anos depois, ainda estão sendo criadas. Se vamos a âmbito municipal, muito mais difícil, porque são 5.000 municípios, um pouquinho mais, e só os 100 têm suas escolas. Obviamente, os maiores, os mais concentrados em sudeste e sul do Brasil. São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas, são estados muito fortes nas escolas. Pero temos 4 grandes problemas no Brasil hoje. Primeiro, a crise. Por pouco que não consigo vir à Argentina, porque estamos com crise de combustíveis, com greves de caminhoneiros. A aviação, em sábado e domingo, se quedou por 40%, 30% dos voos não saíram. Então, foi uma tensão mais que tivemos para cá. Esta crise é resultado da grande problema político em Brasil, a crise de confiança. A comunidade, a sociedade não tem mais confiança em seus líderes. Então, percebe-se um impeachment há 2 anos, um presidente muito contestado agora, e isso claramente atinge os estados e os municípios também. Muitas vezes acontece com isso que os gestores fazem seus projetos diferentes a cada gestão. Então, é muito difícil ter algo continuado. E isso mostra uma necessidade cada vez maior de capacitação. Essas escolas que são criadas sem uma formalidade. Não existe na legislação, nem federal, nem municipal, muito menos estadual, algo que hable como que essas escolas têm que se comportar. Então, temos exemplos de escolas que focam em fazer produtos para a comunidade, para ter mais reconhecimento por seus políticos, mas tem escolas que realmente trabalham para a formação e capacitação de seus servidores. Bem, as principais questões para a escola primeiro, a regulamentação. Não é um processo muito simples, muito complicado até, criar toda a regulamentação, desde processos seletivos de professores, remuneração desses professores, como que esses professores são escolhidos,
como que são escolhidos os alunos, porque existe 50% de vagas em nossos cursos que são para servidores, mas se completam os cursos quando tem vagas remanescentes com a população, porque também era uma necessidade de poder legislativo mostrar o que é o legislativo, porque muitas vezes não se tem conhecimento, não se sabe como cobrar, onde cobrar, se no município, se no estado, se na federação. Então, há essa troca com o público externo também. Além disso, uma dificuldade grande em Rio Grande do Norte, mas em todo o Brasil, só Minas Gerais que tem mais permanentes do que comissionados. Os vínculos curtos são muito em cultura brasileira. Então, os legislativos, a cada 4 anos, cambia mais de 50% de corpo. Isto é um problema grande para a escola, que tem que preparar tudo de novo. Outro treinamento que já foi feito nos outros 4 anos. Hoje, em Rio Grande do Norte, estamos com 15% de permanentes. E há concursos públicos para daqui a 2 anos. Isso atrapalha muito na programação, né? E também que tem que ser as atividades. Então, o foco sempre tem que ser definido entre comunidade e agentes públicos. E, por fim, todos os políticos apoiam a escola, mas quando vem o custo, apoiam, mas não muito. Então, esse custo é um complicador. E com este complicador, a grande estratégia para superá-los é os acordos com outras instituições. Porque se o judiciário necessita de treinamentos parecidos com nós outros, se executivo também, por que não unimos as forças e temos custos divididos? Então, essa é uma questão que realmente trabalhamos muito para manter os cursos ativos. Em uma escola de poder legislativo, os principais objetivos são a capacitação dos servidores. Isto está em uma legislação, temos que ter isso como principal. Pero desenvolver a educação, fortalecendo a atuação no parlamento, é muito diferente em treinar pessoas para executivo e legislativo. O legislativo é completamente diferente e só são cobrados quando tem uma crise política. Então, muitas vezes não somos cobrados e não sabemos até que ponto estamos atendendo ou não o desejo da comunidade. Outra coisa importante é atuar em conjunto com o Departamento de Recursos Humanos. Nenhuma planificação de cursos, de programas pode ser feita se não tem um plano de carreira que possa ser enquadrado com isso. Pero é só 15%? Sim, é 15% hoje, mas existe uma planificação para que seja 50% daqui 5, 10 anos. Outra coisa importante que começamos há 2 anos na Escola da Assembleia é promover a discussão legislativa. Essa discussão, a educação é um pouquinho de discussão, mas principal, a pesquisa. Como é que consagramos a discussão para o futuro? Registrando, documentando. Então, a pesquisa é fundamental. E a pesquisa que faz com que os próximos servidores possam saber o que teve de correto e o que não deu certo. Então, isso é muito importante para a continuidade. É claro, projetos sociais são partidos da escola. Um projeto que é um símbolo do legislativo brasileiro é o Parlamento Ruven. Em Rio Grande do Norte, temos um projeto com todos os municípios participando e também no estado do Rio Grande do Norte, onde são regionalizados os encontros de discussão legislativa para poder as crianças, os jovens, entenderem o processo legislativo. E finaliza todo o processo com uma discussão em Natal, capital do estado, em Assembleia, com os 24 escolhidos durante o processo. E a escola tem que ser um órgão inovador. Na última conferência que fiz com o Mário, falei sobre inovação. Escola sem inovação não é. E a inovação é um mito para a gestão pública. Que vamos falar mais um pouco à frente sobre isso. Vira, por que a inovação é difícil? Se nosso cérebro, 2/3 dele é feito de medo. E aparecem os medos de los cambios.
Todo servidor tem seu trabalho fixado, tranquilo. Cada câmbio é uma dificuldade tremenda. Então, existe isso. Pero também tem o medo. Tem aqueles que têm o medo de nunca cambiar, né? Que são o quê? Os riscos contra os paradigmas. Então, assunção de riscos em uma atividade pública é muito difícil, e não é diferente em poder legislativo. Então, muitas vezes, em treinamentos que vamos a planificar, temos que ter esse receio com atitudes contrárias ao câmbio, porque sempre tem as pessoas que não querem o treinamento, porque vai cambiar o que hacemos hoje, eu não quero, está muito bem para mim assim. E outra que é o gestor atuar com a escola. Não é a escola responsável pelo treinamento de toda a Assembleia, são todos os setores responsáveis. Então, os diretores, os gestores de cada atividade têm que trabalhar em conjunto com a escola para isso. Porque só tem a evolução com o câmbio dos hábitos, isso é claro. Até tem um escritor, Charles Duhigg, não sei quem conhece esse livro, tem em português, tem em espanhol, em inglês, tudo, ele é americano. Esse livro ele habla muito sobre essa mudança de hábitos. E isso é fundamental para qualquer atividade inovadora, qualquer atividade de capacitação. Pois bem, entramos num dilema público e privado. Basicamente, para resumir, porque senão o Mário já vai me olhar com pressa, princípio jurídico. A administração privada, tudo pode ser hecho, tudo, se não está proibido por lei. Então, tem mais tranquilidade de inovar, de fazer coisas diferentes, de buscar o lucro, de buscar tudo. Pero em administração pública, só pode fazer o que está determinado. Então, já é um problema grande para a escola, grande para os treinamentos, grande para o câmbio. Outra, execução e controle, com ênfase em resultado e gestão de riscos. Toda companhia privada assume seus riscos, focam em seus resultados, a ênfase total é nos resultados. Pero a administração pública, isso é muito conturbado. Quem é que decide, por que decide, como é que é a decisão, estou no mesmo grupo político, não estou, vou a favor, vou contra, é difícil. Gestão de pessoas, tem todos os estudos de motivação preparadas para a administração privada. Pero a administração pública tem plano de carreira? Não há. Temos 15% de permanentes. Como é que pode haver um plano eficiente de carreiras? Então, não tem nem índice de desempenho na grande maioria das casas legislativas, não só no Brasil, como em todo o mundo, creio. E, finalmente, o financeiro. A privada sempre a búsqueda pelos benefícios, né? Pero na pública a relação custo-benefício sempre joga contra, porque qual é o benefício de treinamento, de capacitação? Não consigo ver na hora, eu consigo medir em 2 anos, em 1 ano, com o tempo que se consegue enxergar. Então, quando tem os cortes públicos, acontecem claramente na educação, na capacitação. Exemplo para vocês, acontece esse ano comigo. Ano passado, o custo da escola era de $1.085.000, algo em torno de $320 mil por ano. Este ano, nosso custo da escola, nosso pressuposto, foi de $680 mil, aproximadamente $150 mil, a metade. 48% para ser mais exato. Por quê? Porque o interesse em Brasil agora é o interesse de eleições para presidente, eleições para governadores, eleições para senadores, deputados federais, deputados estaduais, tudo está focado nisso. Então a máquina não é mais preocupada com capacitação neste momento. Enfim. E surgem os desafios. Desafios como Max Weber, desde o princípio, falava sobre o Estado burocrático.
Pero hoy existen correntes contrárias que hablam sobre a redução do tamanho do serviço público, diminuindo a burocracia. Então, isso é uma necessidade que só com treinamento que podemos continuar para essa búsqueda por eficiência e eficácia através dessa redução do tamanho do setor público. O processo de decisão administrativo e legislativo muitas vezes são feitas concentradas em la equipe do presidente. E não se pode. Como que posso imaginar um universo administrativo de um horizonte tão curto como 2 anos de legislatura do presidente da Casa da Assembleia? Temos que pensar em 10 anos, não em 2. Por isso que deve-se separar o pensamento administrativo do legislativo. E, como disse antes, o alto número de intercâmbio de servidores, cambia muito o número a cada troca de presidência. Isso afeta o sistema de confiança e responsabilidade política e acaba tendo uma inexistência de competência. Quando eu falo essa inexistência de competência, é porque as pessoas que entram não foram treinadas para isso, muitas vezes não têm habilidades para tal, e isso acaba prejudicando para todos os outros servidores que buscam ser da Assembleia, do Legislativo, o melhor possível. E outras como problemas culturais que são bem grandes em Brasil. Agora, creio que nos últimos encontros que tivemos em Claro e os últimos congressos em Brasil e no mundo, cada vez mais os temas ética, justiça e igualdade são necessárias no dia a dia do gestor público. Então, não adianta ser o melhor se não tiver o sentimento de quem pode ser, quem pode participar desses 3 pontos. Então, creio que hoje, não só para a capacitação, como para toda a gestão pública, principalmente o legislativo, ética, justiça e igualdade. O que aparece a escola com todos esses desafios? A escola aparece com uma reserva acadêmica, uma reserva técnica e intelectual, onde podemos discutir tudo, registrar tudo, documentar tudo e preparar novas capacitações com os temas e constante câmbio, como sabemos que é nos dias atuais. Então, como se planeiam as capacitações? Inicialmente, um diagnóstico inicial, ex ante, ex post. Há 4 anos, quando começamos o trabalho na escola de Rio Grande do Norte, não tinha informações ex ante. Tivemos que iniciar a colocar as informações. O histórico da instituição pesa, porque muitas pessoas são reativas por esse histórico, e também a posição dos técnicos e gestores dentro do fluxo de funções, organograma. Outro sistemático de levantamento de demandas. Em uma escola, hacemos uma vez por ano, em dezembro, sempre as necessidades dos servidores, e essas necessidades, todos os servidores, na última, estamos com 2.200 servidores em Assembleia. Desses 2.200, cerca de 20% participou dessa pesquisa. É um número muito grande para nós outros. Então, 450, mais ou menos, falaram das suas necessidades. Essas necessidades são vistas por mim, diretor da escola, com a direção acadêmica que trabalha comigo e com os chefes de cada setor, para ver se enquadram. Porque existem também interesses personais, onde as pessoas se esquecem que aquilo é trabalho e, necessito o meu idioma de espanhol, está melhor. Aí a pessoa solicita curso de espanhol. Mas isso não trabalha no dia a dia. Discutir com pessoas que já vivenciaram a instituição, e aí trabalhamos com a academia. Universidade Federal, que trabalha junto com nós outros, funcionários com mais tempo de casa, fazem um grupo de estudo para definir o que deve passar. E, finalmente, consegue definir a política de educação da escola. É um passo importante, tanto é que temos o planeamento estratégico 2017 e 2018, a definição da política da escola, de forma mais clara para que todos conheçam. E nela vem a criação dos objetivos da escola, estratégias, políticas, programas de capacitação, pressupostos, normas e tudo que se forma a escola. E, finalmente, novamente, a búsqueda por alianças. Não há condições de fazer nada sem alianças. Hoje, temos em Assembleia aliança com 80 câmaras municipais.
Essa aliança é muito boa para as câmaras, pero para a Assembleia é só cumprimento de papel do Poder Legislativo, porque as câmaras municipais não têm condições financeiras de manter treinamentos. Então, a Escola da Assembleia, por ser a maior entidade em Estado, assume isso e partilha seus cursos, seus programas para os servidores das câmaras municipais. E temos também alianças com outros poderes, a Justiça Federal do Rio Grande do Norte, a Universidade, o Tribunal de Contas, todos os outros poderes também trabalham conjunto com a escola. E trazer todas essas habilidades para encontrar os melhores programas e necessidades. Ou seja, necessidade de capacitar o servidor público em suas funções, em especial do Legislativo, que partem nesses princípios de como se planeia. Por fim, realizar um planejamento. Sem planejamento não há nada. Vou mostrar para vocês exemplos que é planejamento, e temos calendários semestrais com as atividades da Escola da Assembleia. Então, todos os servidores, tanto da Assembleia como de outros parlamentos municipais, outros estados, outros órgãos de governo, têm acesso a isso e podem se programar para ser conjunto. Prever a capacitação da equipe é fundamental, e é mais fundamental prever essa capacitação com o documento que Alberto está em mão, que é a planificação estratégica, porque uma facilidade que tenho é porque sou coordenador do planeamento estratégico e diretor da escola. Então, consigo falar sobre as necessidades da Assembleia e também o que a escola pode fazer por isso. Isso facilita na previsão da capacitação. Com ações de sucesso garantizado. Uma coisa que é importante, como que se faz uma ação com sucesso garantizado? Tem que fazer um curso com a pessoa que mais querem que hable. Então, trazemos um conferencista de renome. É sucesso garantizado, todos vão participar. Em 2015, quando começamos o processo, trouxemos um representante de marketing para o serviço público. Como que as pessoas vendiam seus serviços. Isso é um tema muito importante, porque mexe com o indivíduo, e era ele que precisava atacar. Então, eles vieram com um professor de renome, professora Patrícia Santos, que é fantástica, e trabalhou esse assunto por uma semana em Assembleia. Nossa Assembleia tem um auditório para 150 lugares e não havia espaço. Se alguém levantava para ir ao banho, opa, não sei, outra mais. Por quê? Porque atraía a atenção. E isso mostra o novo objetivo da escola, a qualidade. E a qualidade atrai os agentes para estudar. Isso é importante. Aconteceu que, quando começou a demonstrar a qualidade dos docentes, os deputados começaram a participar dos cursos. Quando o deputado participa, todos que o cercam também querem ir. E isso trouxe o público para a escola. Pero isso não é possível sem ter critérios claros de seleção de alunos e docentes, e sem buscar exemplos de sucesso. Em Brasil, não me cansa falar que exemplo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais é um sucesso em âmbito de poder legislativo. Hoje, posso falar que a Escola de Legislativo do Rio Grande do Norte está no mesmo nível, mas quando eu cheguei em 2015, eram eles que buscavam os exemplos. Bom, falando de exemplos, faço um resumo aqui para finalizar, com 10 exemplos de sucesso que tivemos para conseguir formalizar capacitações, para conseguirmos a confiança dos servidores e para podermos ser um exemplo em Brasil para a educação legislativa. Primeira, organização e setorização das atividades. Foi feita uma regulamentação da escola, quais são os tipos de cursos que hacemos, segmentamos, criamos regulamentação para pagamento para cada tipo de profissional, para cada tipo de currículo, e a partir disso podemos desenvolver outros temas. Sem essa organização não seria possível iniciar a pesquisa legislativa, que é o documento que guarda por anos a informação que tomamos hoje. Com isso, temos hoje capacitação personal, que são cursos
de informática, colocamos idiomas também, mestrado e doutorado, então essas pessoas necessitam fazer idioma para ter a segunda língua, segundo idioma para processo seletivo em maestria e em doutorado. Então, o foco é para isso. E outros cursos de extensão comunitária para falar sobre cidadania e coisas mais. Palestras profissionais são temas discutidos em encontros curtos de até 4 horas. A capacitação técnica são cursos mais técnicos que debatem. Em princípio, empieza com um curso de 8 a 16 horas, falando de forma geral do tema. Mas depois entra no exemplo das oficinas técnicas, que vou mostrar um vídeo para vocês em poucos instantes. Temos educação à distância, temos graduação e temos pós-graduação, especialização, que chamamos de lato sensu, que são 360 horas. Até este ponto 6, fazemos solo em la Escola da Assembleia. Temos permissão do Ministério da Educação para poder certificar e diplomar os alunos. Pero a questão de pós-graduação estricto sensu, que são maestria e doutorado, esses já são feitos com universidades, Federal do Rio Grande do Norte e a Universidade de Lisboa, que tem o doutorado em administração pública, porque não temos o doutorado em Rio Grande do Norte em administração pública. Então são essas todas por parcerias. Enfim, quando eu hablo que temos especialização, é o ponto 2. No ponto 2, nós temos hoje 12 programas de pós-grado. 12. O principal, Poder Legislativo e Políticas Públicas. É feito para o servidor de serviço legislativo. Sim? É um curso uniformizado com a outra única Assembleia no Brasil que tem pós-graduação, que é da Assembleia de Minas Gerais. Então, é o mesmo conteúdo programático de ambos, que possa ajudar a ser um ou em outro lugar. Temos gestão pública, porque temos que ser também generalistas, né? Temos que conhecer outros princípios, e aí trabalhamos com criações das leis. Se temos a criação das leis, temos que trabalhar com direito público. Então também temos pós-grado em direito público, comunicação pública para ajudar os gabinetes dos deputados com sua equipe de comunicação, a própria comunicação da casa e outros mais, e também as câmaras municipais. E outros mais que são listados aqui, que são temas específicos da área pública. Todos são temas da área pública. A Assembleia Legislativa pode certificar tanto graduação como pós-graduação e especialização. Este é um vídeo de 5 minutos que eu vou mostrar para vocês, está em português. Vou primeiro mostrar o vídeo e depois comento o vídeo para vocês, para que tenham qualquer dúvida. Mais que um convite, era uma convocação. Os servidores da Assembleia Legislativa foram convidados a identificar os problemas de cada setor. O levantamento foi feito com base na rotina dos funcionários e em tudo o que atrapalha o andamento dos trabalhos. Depois, virou matéria-prima de discussão em oficinas como esta. A qualidade no serviço público é um desafio imenso, né, que as organizações públicas estão passando para atender bem ao cidadão. Após ser a primeira escola legislativa do Brasil a ter um curso de pós-graduação reconhecido pelo MEC, a Escola da Assembleia volta a ser pioneira com as oficinas de capacitação técnica. O objetivo agora não é apenas qualificar, mas garantir o envolvimento de cada servidor em busca da eficiência, tanto nos trabalhos internos como no atendimento ao público. Com o planejamento estratégico que foi feito sob coordenação aqui da escola, nós percebemos os principais problemas da administração da Assembleia Legislativa. E conhecendo os principais problemas, nós buscamos uma forma de trabalhar para resolvê-los. E não só com uma capacitação simplesmente de sala de aula, onde o professor passa conceitos e o servidor, no máximo, interage com perguntas. A gente trabalhou principalmente no conceito da oficina técnica o trabalho prático. Os alunos, como têm a vivência prática, torna até mais fácil, a gente acaba se tornando mais um mediador do que um professor, vamos dizer, no sentido mais tradicional de transmissão de conhecimento, mas sim a gente media a solução com o conhecimento que nós trazemos da instituição universitária, no caso. A ideia inovadora ganhou corpo este ano. Só no primeiro semestre foram realizadas 75 oficinas, que contaram com a participação efetiva de 275 servidores da Assembleia Legislativa.
No segundo semestre, foram mais 94 encontros. No total, 780 funcionários da casa se encaixaram na nova ordem, buscar soluções para melhorar o próprio serviço. Nós tínhamos por tradição na escola realizarmos programas de cursos médios, cursos longos, até mesmo curso de extensão universitária. Mas nós percebemos que a administração precisava de algo muito mais prático, um esforço teórico aplicado à dinâmica do processo legislativo e do processo administrativo que se desenvolve no âmbito da Assembleia Legislativa. Temos alguns problemas de fluxo de processo em determinado setor. Então, com essas oficinas, você capacita de conhecimento e já resolve o problema criando manuais e processos para resolver. É um tipo de oficina que você vê um resultado em curto prazo para a instituição. O que mais atinge o dia a dia é justamente a atualização, porque é muito dinâmico a parte de leis e principalmente a parte de administração pública. Então, de imediato, quando nós temos as oficinas, aplicamos e atualizamos isso na prática, para não acontecer nenhum problema no futuro. As oficinas são ministradas para turmas de no mínimo 2 e no máximo 8 participantes, tanto na sede como também na Escola da Assembleia. O diagnóstico apresentado e discutido com a turma pretende não só resolver o problema, como também otimizar o trabalho da Casa Legislativa. As boas práticas recomendam que os entes, tanto privados como públicos, eles comecem a trabalhar no monitoramento e avaliação em busca do alcance dos resultados. Todo o conteúdo exposto tem ajudado muito, na medida em que a gente pôde observar e aprender a seleção de ferramentas de trabalho para que a gente possa aplicar no trabalho ora desenvolvido nessa casa. Esses processos são selecionados por suas temáticas, por suas complexidades, por sua relevância e muitas vezes também pela reiteração, pela reincidência com que esses casos são apresentados à administração pública. E essa nova mentalidade, uma mentalidade mais gerencial, que deve ser repassada para todos os funcionários, para que os funcionários introspectem essa visão. O planejamento estratégico da Assembleia foi um balizador para a gente encontrar todas as demandas de soluções que a gente precisava. Então, como a Assembleia teve o pioneirismo do planejamento estratégico no ano passado, 2015, nós tivemos que começar a trabalhar como resolver os problemas. Tá? Então, uma mudança de cultura organizacional parte de uma mudança de várias situações. E uma das situações é a capacitação do servidor focada para resolver os problemas que tem no planejamento estratégico. Estamos com o tempo limitado. Vou explicar um pouquinho para vocês o que é as oficinas técnicas. Quando fazemos uma capacitação, preparamos numa sala de aula 30, 40 pessoas. Sim? Tiram as dúvidas teóricas e se acabou. As oficinas técnicas são cursos para grupos de 4 a 8 pessoas no máximo. Tem que haver um problema em seu setor e trazer esse problema para nós outros. Planejamos a oficina técnica. Esta oficina é feita em pelo menos uma sessão de 4 horas, mas pode ser até 10 sessões de 4 horas, e elas produzem resultados. Então, o problema se traz, se tem os conceitos, pero principal, se tem uma consultoria. Os professores são consultores. No final do tempo, de 4 horas ou de 8, depende do número de oficinas, tem a resolução do problema que estava acontecendo. Então, a escola atua dentro dos setores, resolvendo os problemas. E o principal, todos os estudos, todas as oficinas, os resultados, são feitos artigos para que possam ser pesquisados em futuro do que se foi. Inclusive, esse resultado das oficinas, este quaderno de estudos legislativos, são resultados de oficinas técnicas. Tá? Eu trouxe 15 exemplares aqui para sortear entre vocês. Tá? Não vou fazer o sorteio agora, mas depois vocês fazem. Tem os exemplares. São projetos que saíram das oficinas. São estudos que saíram das oficinas. Então, esse quaderno é a primeira edição, 16 e 17. Estamos terminando agora a edição 17 e 18. Quem quiser também pode... Aqui. Tem um portal da Assembleia Legislativa que pode ser
buscado este exemplar em PDF. ¿Sí? Exemplos práticos da programação acadêmica com maestria e doutorado que eu falei para vocês. Cada semestre sai a programação com todas as atividades, como abri para vocês. Esse último, em verde, em final, ele mostra todos os cursos de mestrado, pós-graduado que tem do lado direito, em andamento e novos. Depois também criamos um banco de talento, e esse banco de talentos é para poder ter registro dos professores e para ser mais transparente a contratação. Então, justifica juridicamente a contratação e também a igualdade de qualquer professor poder acessar a escola. Isso só foi possível a ser esse banco de talento após a criação do sistema de gestão escolar, que inclusive foi um portal premiado que hacemos em Brasil hoje como o melhor portal das escolas brasileiras, porque é um portal que onde o aluno pode tirar certificado, ver presenças, fazer inscrição e tudo mais. E, finalmente, estamos trabalhando hoje na Escola do Pensamento, que é para a formação desses estudos mais avançados e produção de novos cadernos de estudos. Então, temos temas temáticos ligados à gestão, como eleitoral, procedimento legislativo, gestão de pessoas e procedimento administrativo. Fazemos encontros semanais em la escola para discussão disto. Tá? Além disso, podemos compartilhar com vocês que trabalhamos com submissão de artigos. Então, essa submissão tem até 31 de outubro de cada ano, as pessoas podem encaminhar, e temos um corpo docente, que vou mostrar no próximo slide, que é o penúltimo slide. Até 31 de outubro, qualquer pessoa pode enviar os temas, dentre os 4 que colocamos, eleitoral, legislativo, gestão de pessoas e processos administrativos. E esses artigos podem ser candidatos a sair nas próximas edições do Caderno Legislativo, que vai ser um em dezembro agora, a edição 2, e a edição 3 em fevereiro, que é o último mês da gestão atual. Aqui temos os professores que fazem parte do corpo. Mário Nitti foi convidado por nós outros também, representando a Argentina, mas temos professores de Portugal e temos professores de vários estados com grande conhecimento em Brasil, como Fernando Coelho, de USP, como Iro Nobusano, que é uma referência em inovação pública na Federal do Rio Grande do Norte, como temos o Dr. Marco Bruno, que é diretor de Fórum da Justiça Federal no Nordeste brasileiro, e como temos ainda o professor Antônio Isidro, que é do Laboratório NINE, que é um laboratório de inovações públicas da Universidade de Brasília. Todos esses professores nos ajudam para eleger os melhores artigos para a publicação. Mas tudo isso não é possível se não tivermos o empenho dos servidores. Não adianta preparar a escola se os servidores não quiserem fazer os cursos, se não quiserem se preparar. Então, eles têm que se capacitar para o desenvolvimento da instituição, têm que seguir os exemplos existentes e pesquisar por eles, têm que saber adequá-los à realidade da casa administrativa em sua região, ser proativos, buscar apoio de pares para incrementar isso em seu setor. 2, 3 setores trabalhando juntos conseguem caminhar melhor, mas principalmente os servidores necessitam participar. A grande importância de se formar na escola não é só tudo o que hacemos para ter as atividades, mas é o servidor buscar por as atividades. Um número importante, não está muito legível para vocês o gráfico, mas nos últimos 2 anos subimos para 13.000 alunos. E quando falamos alunos, podem ser repetidos, porque temos 2.000 servidores, né? Porque procuram mais as atividades. Cada atividade é uma inscrição, contamos. 13.000. E nos últimos 5 anos antes, totalizou 4.000. Então, percebe-se que o interesse cambiou, as pessoas buscam por la escola para fazer. E isso é o principal desafio do gestor da escola e o gestor legislativo. Fazer com que o servidor busque por sua capacitação. Enfim, qualquer contato, meu e-mail e meu telefone para vocês, o que necessitarem de ajuda, estou sempre disponível para isso. Me interessa muito ajudar,
mas também para estudar novos casos, porque é assim que vivemos na academia. Cada novo caso são temas para novos artículos, novos livros, e é assim que vivemos. Graças, muito graças.